Você está no canal João Pedro Torales. Aproveite para se inscrever neste canal. Curta, compartilhe e ative o sininho de notificações. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Meu querido irmão e minha querida irmã, você já é inscrito nesse canal? Parabéns! Se você ainda não é inscrito, eu te convido, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque esse canal sempre traz muitas informações relevantes da Palavra de Deus e também mensagens de esperança para você e toda a sua família. E hoje é um tema super interessante. O tema de hoje eu irei falar o que Jesus está fazendo no santuário celestial. Você sabia que lá no céu tem um santuário? Você sabia que esse santuário lá no céu é um lugar que Jesus está fazendo muitas obras nesse santuário? Muitas pessoas pensam que a doutrina do santuário é uma doutrina dos adventistas, é uma doutrina inventada, que essa doutrina não existe. Amigo, a doutrina do santuário é uma das doutrinas mais lindas que existe na Bíblia. E hoje você vai aprender o que será que Jesus está fazendo no santuário celestial. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8, verso 1. Olha o que diz Hebreus 8, verso 1. Ora, a essência das coisas que temos ditos é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Meus queridos, a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote. Quem é este sumo sacerdote? Jesus Cristo. E que ele se assentou no trono. Mas o que esse sumo sacerdote está fazendo no santuário? A Bíblia também diz que Jesus é o nosso intercessor, nosso advogado. Queridos, se existe intercessão, um advogado está agindo pela causa dos seres humanos ou por nossas causas, é sinal que os casos ainda não foram decididos. Nós que estamos vivos hoje, ninguém de nós está salvo propriamente dito. O que seria uma salvação propriamente dita? É quando a gente já herdar o céu, tiver glorificado e não ter possibilidade mais de pecar. Nesse momento nós vivemos em um mundo que a gente está com Cristo, mas a gente pode falhar e decair da graça ou cair da graça. Por isso, meu querido, nós precisamos de um advogado para estar constantemente trabalhando por nós. Por isso que a salvação, a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a salvação é quando, irmão João Pedro? No fim. No fim quando? Quando Jesus voltar, né? Aí sim, todos os casos serão decididos. Ou quando a gente morre, ou a gente já morre perdido ou salvo. Ou seja, na sepultura não tem como você mudar mais nada. Ali o teu caso já será julgado. Muito bem. Irmão João Pedro, então nós temos Jesus como nosso sacerdote, advogado, e ele está ministrando lá no céu, lá no santuário celestial. Como é este santuário? A palavra de Deus, ela nos diz que Deus apareceu para Moisés e disse: Moisés, faça um santuário, né, idêntico, um tabnite, uma réplica perfeita do que eu vou te mostrar aqui no monte, e você construa na terra. Como era o santuário terrestre, irmão João Pedro? O santuário terrestre, ele era composto de 3 compartimentos ou 3 partes. O pátio, neste pátio estava a bacia com águas e também tinha o altar de sacrifícios, ok? O altar de sacrifícios. Passando
O pátio, nós temos aí o segundo véu, que o primeiro véu era do pátio, né? O catapetasma é um nome um pouco complicado de falar, mas ali passando o catapetasma, o primeiro véu, você entra no pátio. Passando para o lugar santo, você atravessa ali outro véu, outro catapetasma, né? E ali nós temos o lugar santo. No lugar santo trabalhava o sumo sacerdote e também o sacerdote, ok? No lugar santo existem os castiçais de ouros, os castiçais de ouros, tá? Também existia ali a mesa com os pães da preposição e também existia, né, ali o incensário, aonde as orações subiam. Isto era o lugar santo. O lugar santíssimo era composto, né, passando o outro véu, aonde estava a arca da aliança, que tinha ali o maná, a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Então, esses eram os compartimentos do santuário. Ele representava Jesus Cristo. Todas as coisas que era composto nesse santuário representa Jesus. Um dia farei um vídeo exclusivamente sobre o santuário, mostrando que cada item representa o próprio Jesus Cristo. Muito bem, vamos além. Além disso, meu querido, esse santuário existe aonde? No céu. Existia na terra, porém no céu é o original. E a Bíblia diz que Jesus entra neste santuário e ele ministra por nós e se torna o nosso advogado. Muito bem, irmão João Pedro, então Jesus está fazendo o que no santuário? Advogando, intercedendo por nós. Mas só isso? Não. Tem outra função que Jesus já está exercendo a partir de 1844, profeticamente. Qual é, irmão João Pedro? Ele está exercendo o papel de juiz, iniciando o juízo pelos mortos. Abra sua Bíblia em Daniel 8, verso 14. Olha que interessante. Daniel 8, verso 14, diz assim: E ele me disse, há 300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Olha que interessante. Então, o anjo aparece para Daniel e diz: Daniel, o santuário será purificado, dando os 2.300 tardes e manhãs, e esse santuário será purificado, ou seja, passará pelo juízo, iniciará o juízo. Quando iniciou isso? Queridos, Daniel 9, 24 e 25, ele dá uma data aí de iniciação, né, da data de Daniel 8, 14, que é no ano 457, desde a saída da ordem, né, para a reconstrução de Jerusalém, e a saída da ordem do rei Artaxerxes, né, iniciou no ano 457. Fazendo uma conta, de 457 até 1844, ele dá exatamente 2.300 anos. Ali diz 2.300 dias. Na profecia, um dia equivale a um ano. Essa é a tabela que muitas vezes Deus utiliza. Isso está em Números 4, verso 5, né? 34, Números 14, 34. Vamos lá explicar certinho. E Ezequiel 4, 6 e 7. Cada dia lhe será por um ano, diz a palavra de Deus. Então, nós contamos essa contagem de 2.300 anos, biblicamente, 2.300 dias, biblicamente, como 2.300 anos. Queridos, em 1844, o santuário seria purificado. E Cristo entra para exercer o seu papel de juiz no lugar santíssimo nessa data. Essa data, ela está relacionada, né, a Apocalipse 11, 18 e 19. Porém, antes disso, Apocalipse 20, verso 12, diz que no céu tem livros, e os livros foram abertos, e cada um será julgado de acordo com o que está escrito nos livros. Então, a partir do que Jesus entra no lugar santíssimo,
esses livros são abertos. Irmão João Pedro, são livros assim mesmo? Não sei. A Bíblia utiliza livros para dizer que tudo está registrado para quando Jesus iniciar o juízo dentro do lugar santíssimo. E iniciando o juízo, cada um será julgado conforme as suas obras. Por isso, meu querido, tudo que você pratica, tudo que você faz, está sendo registrado pelo anjo relator. Deus tem registros de todas as nossas obras, desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida. Irmão João Pedro, e quando iniciou esse juízo? E por quem iniciou esse juízo? Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, 18 e 19. Olha que interessante. Apocalipse 11, 18 e 19. Diz assim, vamos ler. Diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi visto a arca da aliança, né? E sobreveio relâmpagos, vozes, trovões e grande saraivada. Muito bem, meu querido. A palavra de Deus diz que o juízo inicia pelos mortos. Iniciando pelos mortos, sucessivamente depois iniciará pelos vivos. Por isso, meu amado, hoje Jesus está no lugar santíssimo, realizando duas obras: advogando e exercendo o papel de juiz, julgando os mortos, e logo iniciará pelos vivos. Então, o que Jesus está fazendo no santuário, irmão João Pedro? Ele está sendo advogado e juiz. E nesse momento ele está no lugar santíssimo. O interessante é que a qualquer momento pode iniciar o juízo por nós. Nosso nome pode passar em revista no céu. E quando ele concluir o juízo, soará de dentro do santuário: o justo continue na prática da injustiça, o injusto. E o justo na prática da justiça. Ou seja, terminou. Se você é limpo, limpe-se. Se você é sujo, continue sujo, porque foi selado. O grande sumo sacerdote saiu do lugar santíssimo para buscar os seus filhos. E quando Jesus voltar, nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, ele não vem para julgar, mas ele vem com a sentença pronta, porque já foi julgado. Nesse momento, em breve, os nossos nomes poderão estar passando em revista no céu. Por isso é importante a gente estar em comunhão com Cristo, porque na gloriosa volta de Jesus, ele vem com a sentença pronta para dar a cada um ou a recompensa da justiça ou a recompensa da impiedade. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos e inscreva-se nesse canal. Que Deus possa te iluminar. Fique na paz, fique com Deus, meu querido.